Oi, pessoal, tudo bem? A gente está começando agora mais um episódio do Pluxicast. A gente vai falar sobre saúde mental. Hoje, a gente tem uma convidada super especial que vai nos ajudar a entender muito mais se você ainda não está ciente sobre as atualizações da NR1, que entra em vigor agora nesse mês de maio. A gente vai falar muito sobre questões de saúde mental no trabalho, na nossa vida em sociedade e outras informações que são muito relevantes para você ter um autoconhecimento, autocuidado e, como ela mesma diz, as EPIs de saúde mental. Isa, eu queria que você se apresentasse, trouxesse um pouquinho mais de contexto. Tenho certeza que muitos já te conhecem, mas para quem está te vendo pela primeira vez, para saber um pouquinho mais de você. Maravilha. Obrigada pelo convite. Privilégio de falar com você, com toda a sua audiência. Eu já admiro, o trabalho que vocês fazem, porque nasceu há muitas décadas. Embora o nome seja novo, toda a proposta seja nova. Eu sou jornalista, sou apresentadora, sou especialista em comunicação. E por que eu, especialista em comunicação, estou falando de saúde mental? Porque a gente precisa tornar comum o tema. Então, desde que eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout em 2018, eu somei o que eu vivi com todos os dados e pesquisas nesses últimos 7 anos. Então, hoje o meu trabalho é tornar comum um tema que muitas pessoas rejeitam justamente por falta de comunicação, de uma abordagem que faça sentido nos tempos atuais. Porque a gente está falando de um tema que tem muita resistência por centenas de séculos de desinformação. Mas agora eu tenho muita segurança para te dizer que nós estamos adoecendo não é por falta de informação, é por falta de comunicação. Então, dito isso, estou aqui como especialista em comunicação. Sou escritora, tenho trabalhado diretamente com as empresas de todo o Brasil. Já levei esse tema que nós vamos falar aqui para África, Estados Unidos, França. Então, a minha relação com o tema, ela já ultrapassou as barreiras do país e que a gente possa, então, ter nessa próxima hora bastante exemplo, que aí assim a gente consegue entender de fato o que é a saúde mental, como é que a gente preserva, como é que impacta os resultados e assim por diante. Porque você era a pessoa ideal para falar com a gente sobre esse tema, porque ele realmente já está internalizado em você, né? Sim. Não é que você soube do assunto e começou a se informar sobre ele. Não, muito pelo contrário. Você está pavimentando esse caminho, pelo jeito, globalmente. Há 7 anos. E muito do que você falou é um tabu ainda, né? Em alguns locais, falar sobre saúde mental, olhar para isso dentro das empresas. Agora as pessoas também estão indo para um outro extremo, né? A questão de trazer essa vulnerabilidade. Sim. Eu acho que falta um caminho do meio. Mas eu queria começar já, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você nesse papo, perguntando para você, qual seria a definição de saúde mental, né? Como é que você vê a importância de cuidar dessa saúde mental na nossa sociedade, nesse contexto que a gente vive atualmente? Vamos lá. Hoje, incrivelmente, em 2025, com toda a tecnologia que nós temos, o maior inimigo da saúde mental ainda é o preconceito. Como é que eu combato o preconceito? Com informação. Perfeito. Mas eu não posso fazer você engolir a informação goela abaixo. Eu preciso, então, saber como explicar. Na prática, saúde mental, na prática, de segunda a segunda, é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Como assim? Sim, saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Se a gente pegar a definição oficial da Organização Mundial da Saúde, vai ser o equilíbrio entre a saúde física, emocional, social, etc, etc. Tá. Mas como? E na prática? E na prática, né? Então vamos lá, vamos nos aprofundando. Então, primeiro eu preciso entender que saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Quando que os imprevistos vão acontecer? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Mas a gente não trabalha com essa hipótese, a gente trabalha com um dia perfeito em que nada vai sair do planejado. Mas tudo não é sob assim. controle. Mas não é assim. No dia a dia, de segunda a segunda, a gente tem vários micro desafios a macro desafios. De verdade, assim, quando você vive uma situação que você ainda não tem repertório, você vê como uma ameaça, se você não tiver saúde mental, você vai ver aquilo como um problema. Você vai viver aquela situação como uma ameaça. Se você já sabe preservar a sua saúde mental, você vai ver oportunidade naquela situação.
Eu tô falando de tudo, tá? Eu tô falando de elevador que demora, a trânsito que muda, a reuniões que não saem como planejado. Atrasos. E assim por diante. Então, antes de desenrolar a saúde mental, eu preciso ter autorresponsabilidade. Para reconhecer que a vida de adulto, ela passa por dezenas de mudanças e ajustes o tempo todo. Só que aí, se você vem com uma ideia de que nada muda, que por mais que você faça o planejamento, nada pode sair, né, do planejado, você vai viver em insatisfação. Porque, na real, o que acontece é muita mudança. E aí tem as mudanças internas da empresa, fora as externas. As que vêm pelo governo, as que vêm por uma questão climática e assim por diante. Então, sabendo disso, eu preciso fazer a minha parte. Porque eu não posso controlar o que está fora. Mas eu preciso preservar o que está dentro. Então, aqui, só para fazer para ver se eu checar o meu entendimento. Então, saúde mental seria essa capacidade que a gente tem que ter de se modular diante da vida. Maravilhoso. Né? Porque é o que você falou, imprevistos vão acontecer. Eu abri os olhos, eu estou diante de imprevistos. Do bom dia ou boa noite. Exatamente. A gente só não vai viver imprevistos na hora que a gente tá dormindo, né? Então, essa capacidade da gente se regular. Pode Só um ser que eu tenha parênteses. um imprevisto no sono. Tive essa noite. Eu tenho uma menina pequena. E aí, toda vez antes dela dormir, a gente faz a oração. E aí eu falo, filha, pode dormir a noite inteira, tá? Você tá em segurança, tá bem alimentada. Essa noite foi caótica. Ela acordou a cada hora. Chorando a cada hora. Então, assim, eu vivi um baita do imprevisto essa noite. Ah, é verdade. A Você gente que é entendeu? mãe, quem é mãe que tá ouvindo sabe. Ou seja, nenhuma noite é como a outra. Nem durante o sono você tá impedido de viver situações Imune que você não disso, espera. É verdade. Então, isso que você trouxe é muito precioso, porque passa pela inteligência emocional, certo? Absolutamente. Da gente conseguir se modular, principalmente diante de conflitos, ainda mais no mundo corporativo, que você tá em constante troca. Exato. E os imprevistos, óbvio, vão acontecer. E como é que você faz para se regular? Exatamente. Né? Autorregulação. Eu consigo ver oportunidade em todas as situações se eu tiver saúde mental. Se eu tiver com pouca saúde mental, eu vou ver tudo como problema. Sim. Percebe? Sim, vai tudo para um extremo muito negativo. Exato, e vai exato. tendo aquela descarga de cortisol e você vai viver em constante estresse. Quando, na verdade, é só mais uma situação que precisa de ajuste. Ponto. Então, a gente sempre pode melhorar diante dos desafios, diante dos imprevistos. Maravilhoso. E pra você, assim, tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa fazer pra tentar melhorar, evoluir dentro dessa questão de saúde mental, da gente ter um olhar mais cuidadoso em relação a isso? Com certeza. Aí entra a autorresponsabilidade. Tá. E aí a gente vai entrar agora na parte das empresas, né? Tem muito líder e muitas empresas com muito peso de responsabilidade que não são deles. Mas à medida que eu vou educando esse tema com os meus funcionários, aí eu consigo separar direitos e deveres para todos. Então não adianta eu, como funcionário, reclamar de um ambiente tóxico se eu tenho comportamento tóxico. Isso é autorresponsabilidade. Perfeito. Então não adianta eu reclamar do ambiente, do chefe, do líder, de quem quer que seja, se eu não faço a minha parte. Então esse é o meu trabalho. Às vezes você é o fator de desequilíbrio dentro daquela equipe, né? Às vezes você é o problema. Não é mesmo? Então, não estou anulando aqui a responsabilidade de ninguém. O que eu quero dizer é que, quando nós estamos vivendo em sociedade, eu preciso ter essa concepção de autorresponsabilidade. Eu preciso fazer a minha parte. Claro. Se o João, se a Maria não estão fazendo a parte deles, mas eu estou fazendo a minha. Até porque depois isso vai me dar muito mais condições para lidar com qualquer tipo de assédio, por exemplo. Que é um dos maiores riscos psicossociais que nós temos dentro do ambiente de trabalho. Mas eu tenho visto nesses últimos anos muita gente reclamando do ambiente e, na verdade, não faz a própria parte. Então, quando você me pergunta o que a gente pode fazer então para preservar a saúde mental? Primeiro, é não esperar que alguém faça isso por você. Perfeito. E não é a empresa, e não é o líder, não é o chefe. É que você reconheça hoje as suas características e preserve o que você precisa para viver de forma funcional. Claro. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer.
Esses são 5 faxineiros da saúde mental, tá? Que eu costumo levar em palestras, em conteúdos, e sempre adaptando, como eu disse, a linguagem para cada camada. Uhum. Eu não tenho como falar o mesmo assunto para a camada A e para a camada Z. É igual eu querer levar um assunto para todas as classes de uma escola. Sim, você precisa modular, né? Você precisa modular. Então, Claro. eu, Isabela, vou fazer essa modulação dependendo do público. Uhum. Mas esses 5 faxineiros da saúde mental, eles servem para todos. Perfeito. Quanto mais você achar que você não precisa dormir ou que você não precisa preservar, defender o seu tempo pro autocuidado, mais você está sendo irresponsável. Sim. Porque aí qualquer coisa que aconteça contigo, você vai atribuir a um elemento externo. Você vai terceirizar pra alguém aquela responsabilidade que no fundo é sua. No final, sou eu. Pronto. Ser humano íntegro ali dentro de tudo que me impacta, o que eu como, o que eu me alimento mentalmente. Exato, como exato. comigo, Escolhas. tudo. Escolhas, Exato, escolhas. perfeito. Mas aí como é que eu vou escolher bem? Hoje nós tomamos 35 mil decisões em média por dia. Uhum. Ai, que sobrecarga. Vou repetir. Hoje nós tomamos 35 mil decisões em média por dia. Uhum. Tá? Isso pra quem é mãe também? Então, não cheguei chegamos nesse nessa ponto. estatística. Mas é sempre uma boa provocação. Da hora que eu acordo, então da hora que eu abro os olhos, da hora que eu fecho os olhos, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu tomo em média 35 mil decisões. Das micro às macro. Você decidiu hoje. Você já tomou muitas decisões hoje para sair de casa com essa roupa, com esse brinco, com esse relógio. Até a quantidade de rímel que nós vamos passar nos olhos é uma microdecisão. Percebe? Claro. Então, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Dentro delas, eu preciso fazer escolhas que vão poupar a minha energia. Então, se você está no seu tempo de alimentação, com o seu dedinho nervoso aqui, ó, neste aparelho, né, com conteúdos que ao invés de nutrir as suas ideias vão te inflamar, você pode estar comendo a comida mais saudável. Aquilo Vai cair mal. percebe? Então, são escolhas, nós estamos falando de forma muito macro, de novo, autorresponsabilidade. Essa palavra para mim muda tudo, muda o jogo. Perfeito. Né? Porque a hora que o indivíduo, ele entende a responsabilidade que ele tem sobre ele, sobre os resultados dele, naquele ambiente em que ele escolheu estar também, porque não é só a empresa que escolhe você, você também escolhe estar ali, né? A coisa muda. Isso que você está trazendo é tão excelente, Isa, porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, autopercepção, autoanálise e etc., a gente começa a perceber que a gente não terceiriza, inclusive, a nossa carreira. Exato. Né? Eu ia Porque chegar nesse ponto. muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas a empresa não me dá oportunidade. Quando você tem esse autoconhecimento, você fala, esse lugar não é mais para mim. Exatamente. Você sabe que um dos grandes fatores adoecedores é a gente querer insistir em relações que já acabaram. Outro fator muito adoecedor é você querer dar conta de uma agenda hoje com as características que você tinha ontem. Por exemplo, eu, Isabela, eu tenho 44 anos. Eu não posso querer fazer o que eu fazia com 20. Eu posso até fazer, mas o custo disso, É muito alto. né, o pós disso não vai ser legal. Isso é tão simples, mas é tão profundo, porque exige humildade, né? De você reconhecer o que mudou. Limite, né? Exato. É um tema, inclusive, que eu trabalho no meu livro. Dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Eu falo muito sobre atualização de identidade. Perfeito. Não falo só isso no livro, falo nas palestras também, nos cursos. A gente atualiza vários documentos. Atualiza RG, carteira de motorista e tudo mais. Mas com o tempo não é só o colágeno que vai embora. Né? Com o tempo são muitas mudanças, internas e externas. Então eu preciso ter humildade para reconhecer. Hoje o meu estilo de vida mudou. Então eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, do mesmo jeito que eu fazia antes. Se você conhecer alguém que fala assim, não, mas eu faço a mesma coisa há 30 anos. Cuidado. Porque a manutenção do seu corpo, ela já mudou. As suas emoções, as suas percepções, o seu repertório já mudou. Percebe? Então, como é que eu vou fazer boas escolhas dentro do meu dia? Me conhecendo bem. Então, eu preciso parar um pouquinho. Esse tempo é fundamental. Se vai ser na terapia, se vai ser durante o banho, se vai ser durante a sua alimentação sem dedinho nervoso no telefone, ótimo, a gente precisa reconhecer isso. E, inclusive, reconhecer, agora é uma coisa que você vai gostar, que aquela empresa que eu comecei há anos mudou, eu também mudei e as nossas mudanças não estão equivalentes.
Eu vejo muita gente sofrendo demais por insistir em relacionamentos que já acabaram. Eu tô falando relacionamento não só amoroso, mas profissional. Tudo, claro. Porque ainda bem que as coisas mudam. E a gente sempre tem que ver essas mudanças também como evolução, mas a partir do momento que a gente identifica que aquela evolução não está acompanhando o ritmo ou o que a gente quer pra gente, por isso a importância do autoconhecimento, da gente… Eu amei essa parte de atualização de identidade, porque assim, a Adélia de hoje nem de longe é a Adélia de antes, que valorizava determinadas coisas. Você começa a mudar as suas prioridades. Exato. Né? E se aquele ambiente de trabalho não acompanha isso… E óbvio, às vezes não precisa… Se toda empresa fosse adaptar a cada um, não dá, né? Pra atender a todos. Mas falando em atualização, eu queria muito trazer, eu acho que o grande assunto desse momento pra gente. Que é a questão da atualização da nossa NR1. Que é essa norma regulatória que fala dessas questões de saúde no trabalho. Sim. Os EPIs, que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar. E muito com esse olhar para a saúde mental, porque isso é tão evidente, tá tão contundente que não dá mais para fazer vista grossa, né? Algumas pessoas ainda podem fazer. É verdade. Mas, diante dos dados que hoje nós já temos, está ficando cada vez mais difícil. Então, vamos lá. Vou trazer aqui alguns fatos curiosos, tá? Primeiro, é importante as pessoas entenderem que NR1 significa que NR é norma regulamentadora. Porque foi a primeira. Quando? 1978. Por que ela foi criada em 1978? Essa é boa. O Brasil foi considerado na década de 70 o país mais adoecedor do mundo. Nossa. Para as pessoas que gostam de futebol, vão saber que na década de 70 o Brasil foi campeão da Copa e também foi campeão do pior ranking de trabalho do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. Então, na década de 70, o Brasil ganha o primeiro lugar do ranking de maior adoecedor do mundo. A partir disso, o que foi criado, então, dentro do Ministério do Trabalho, que já existia desde da década de 30, normas regulamentadoras. Ou seja, em um ambiente em que há risco de queda, eu preciso colocar equipamentos de proteção para minimizar o risco de queda. Olha, no ambiente em que há um risco químico, eu preciso criar uma norma regulamentadora para que eu tenha recursos para minimizar as perdas por contaminação. Tá claro que nós estamos falando de uma evolução? Sim. Então, não é que isso veio do nada e, nossa, olha como as pessoas foram boazinhas e começaram a falar de normas regulamentadoras. Não! Nós atingimos o pior ranking do mundo. Então tá bom. Então agora vamos mapear os riscos. Primeiro, quais são? Os físicos, aquele que eu tô vendo. Tá? Depois vieram os químicos, os biológicos. Hoje, se você entrar num hospital, você já pede uma máscara. Se você não tiver mais, né, na bolsa, como a gente já carregou muito tempo. Você já sabe que ali há um risco de contaminação. Tá? A questão é que, em 2024, nós tivemos uma validação de uma atualização que entra em vigor em maio de 2025. Dentro de tudo isso que eu estou falando, nós tivemos ainda mais uma novidade. As multas só começarão a valer em 2026. Essa foi uma decisão, inclusive, tomada poucos dias antes da gravação desse podcast, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com uma série um comitê formado por uma série de pessoas. Então, nós teremos agora um ano de educação. Embora isso já tenha começado em 2024, percebe? As multas são só em 2026. Só que a gente pode olhar tudo isso por dois ângulos. Só mais uma lei. Que é uma sacanagem. Só mais uma lei. Mais uma tantas. Lei. Ou eu posso olhar pelo ângulo do seguinte. Bom, as pessoas estão adoecendo? Sim. Só que essa doença hoje, ela não sangra. E a dor que não sangra dói em dobro. E quando ela é descoberta é bem pior. Quando você já toma nota de um problema, ele já está crônico. Avançado. Tá? Ele já está muito avançado. Então, aquilo que você poderia reduzir ou trabalhar prevenção, e você não fez, quando você
tomar conhecimento, pode ser que já seja tarde. O que significa ser tarde? Perder um profissional que você confia tanto, que sabe tudo do seu negócio, e aí ele adoeceu. Ao adoecer, ele vai se afastar. Ao se afastar, você vai ter 2 caminhos. Sobrecarregar quem fica ou trazer outra pessoa. Tudo isso tem custo. Uhum. Então, se você não quiser pensar no risco da largada, você vai pensar no risco da chegada. Mas custo você vai ter. Diretos ou indiretos, né? Então, eu preciso entender que a NR, ela é uma oportunidade. Eu gosto muito de dizer isso. A NR é uma grande oportunidade para todas as empresas atualizarem o seu modus operandi. Ou seja, se até aquele momento eu sabia que existia um profissional que costuma praticar assédio, mas deixa quieto, depois a gente fala disso. Agora é minha responsabilidade, ou seja, olha que oportunidade de chamar esse sujeito e falar, vem cá, o que você está fazendo, e eu entendo o que você está fazendo, porque isso foi normal no passado, agora não pode mais. É como eu falar que uma pessoa que está fumando dentro da empresa não pode mais. Você entendeu? Nossa, soa até absurdo, né? Pronto. Então, nós estamos vivendo uma grande oportunidade de educação no tema para falar dos riscos que são invisíveis. Porque o risco físico, eu já tenho capacete, bota, colete. O risco biológico, eu já tenho proteções. O risco químico, idem. Ergonômicos, eu tenho aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Se eu apertar aqui a cadeira, eu vou para cima ou para baixo. Mas e para aqueles riscos que eu não vejo? Então, a NR1... ela é uma oportunidade. Agora eu vou trazer um case, tá? Recentemente eu fui chamada por um grupo de gestores da área da saúde. Isabela, precisamos da sua ajuda, porque os gestores estão vendo a NR1 como um baita problema. Nossa. Aí depois eu fui entender o que está acontecendo. A NR1 vai ser um problema se eu não tiver feito a minha parte até agora. Só que se eu olhar agora para a NR1 e falar, nossa, então eu também preciso me adaptar a isso, mas eu tenho que me adaptar a tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal... Então o problema não é NR1. Você já estava todo irregular, né? O problema é o acúmulo de coisas que você está deixando para debaixo do tapete ou para depois. E agora, então, com a atualização, vai ser uma escolha, né? Você reconhecer, então, pontos agressores do ambiente de trabalho e educar. Mas então se eu identifiquei uma pessoa que comete assédio na minha equipe, o que eu faço? Depende. É uma pessoa que vale a pena a educação do tema? Eu faço letramento de assédio. Vale a pena investir no letramento do assédio? Poxa, vale, porque essa pessoa ela fumava dentro da empresa e agora ela não fuma mais. Então essa pessoa, provavelmente, ela viveu muitas situações de assédio e ela repete essas situações achando que isso é normal. Sim. Pegou? E existem ambientes tão tóxicos, né? Que as pessoas normalizam o que não é normal. A gente normaliza o anormal. Não só no trabalho. Sim. Na vida toda. Então a gente normaliza dores, a gente normaliza mal-estar, a gente normaliza situações de assédio. Justamente por estar em déficit com a saúde mental. Porque aí você não tem capacidade de argumentar. Você não tem coragem nem de se posicionar. É como se isso fosse um crime. E não é. Faz parte de uma relação saudável. Faz parte de uma relação saudável, troca. Mas troca significa pergunta. Significa escuta. Significa réplica, tréplica. Ou seja, deixa eu te ouvir. E aí é um outro tema que eu também levo para as empresas. E hoje, para mim, é o tema principal. É a segurança psicológica. Sim. Só que a segurança psicológica não é uma salinha que eu construo, né? É uma nova língua que eu preciso habilitar todo mundo a falar. E como é que é uma nova língua? Né? Essa questão da... Desculpa te interromper. Essa questão da segurança psicológica é tão importante pra gente aqui na Pluxee, que a gente, inclusive, recentemente lançou o nosso guia de segurança psicológica, bem nessa linha do que você falou. Às vezes as pessoas não têm conhecimento de que aquilo é um equívoco. Exato. De que ela tá fazendo algo errado. Exato. Às vezes é uma questão de falta de educação. No sentido da pessoa não ter conhecimento, Pronto. né? Então, de novo, se eu vou olhar a NR1 como uma oportunidade ou um problema, vai depender da minha saúde mental. Exatamente. Ou seja, se você, gestor, está vendo essa situação como um problema, vale a pena então você revisar. Está fazendo gestão de atestados na sua empresa? Você tá sabendo o que é presenteísmo? Você consegue reconhecer quem são as pessoas adoecidas ou adoecendo no seu time?
Você percebe que isso faz parte, Adélia, da estratégia de negócio. Sim. Tá? Então, nós não estamos falando apenas sobre questões humanas. Não, eu estou falando sobre coisas que mexem o ponteiro do negócio. Claro. Então, se não afetar o seu coração, vai afetar o bolso. Trazendo o case de Pluxee mesmo aqui na nossa conversa. A gente tem uma plataforma que a gente tem em parceria com a The Happiness Index, que é britânica, que a gente mede o nível de engajamento e de felicidade dos nossos colaboradores. Legal. E a gente sabe claramente, até pelos dados que você trouxe também, da questão do 1978, Brasil, com essa situação toda. A gente sabe que hoje o Brasil é um dos países mais tristes, onde os colaboradores são mais tristes. Por quê? A gente tem uma situação toda econômica, financeira, uma série de questões que impactam nessa engajamento e nessa felicidade como um todo, né? Eu nem diria triste, porque tristeza é uma emoção. Depressão é uma doença. Exato. Tá? O que nós temos hoje, por exemplo, os rankings hoje, o Brasil é o país mais ansioso, eu tô falando de ansiedade patológica, né? Ansiedade que a gente sente, tipo, nossa, eu vou vir gravar na Pluxee, eu tô ansiosa. Claro que eu estou. Isso é uma ansiedade positiva, a que me move, a que me mobiliza. Uma sensação boa, né? Agora, a ansiedade patológica é aquela que me paralisa pelo medo do que vai acontecer. E eu não tenho informações, tá? Nós não temos informações do que vai acontecer. Fato. Somos o país mais ansioso, o segundo em número de estresse e diagnóstico da síndrome de burnout. E o número 1 da América Latina de depressão. Ou o quinto do mundo de depressão. Aí você escolhe qual ranking você quer ficar. Mas, ou seja, o que isso mostra? Que falta, Adélia, não só educação em saúde mental, mas em educação emocional. Por quê? Se eu aceito a tristeza, eu transformo. Se eu não aceito a tristeza, eu abro a porta para depressão. Aí nós estamos falando de uma emoção e depois nós falamos de uma doença. Então, toda vez que eu nego, que eu normalizo uma emoção, eu estou abrindo mão por uma série de doenças que podem ser invisíveis, relacionadas à saúde mental ou não. Porque o seu corpo está te falando o tempo inteiro com você. Dor de estômago frequente, alergia na pele, queda de cabelo, problema... Qualquer dor no seu corpo é uma mensagem. Se você vai ouvir essa mensagem e transformar ela como um propulsor para você buscar uma nova realidade, uma nova informação, ótimo. Se não, vai normalizando. Toma um remedinho aqui, toma um remedinho ali. Sabendo disso, sabendo primeiro que nós não tivemos educação emocional, sabemos que nós não temos letramento sobre assédio ou saúde mental. Eu posso esperar que a empresa me traga, eu como indivíduo também posso buscar. E ser o agente dessa mudança, né? Mobilizar como está sendo. E se eu uso esse aparelho para procurar tanta coisa, por que então eu não faço um dos milhares de cursos sobre o tema? Mas custa caro? Não, tem um monte de coisa de graça. Então, eu também preciso sair desse lugar da vítima e ir para o lugar de aprendiz. Percebe? Eu não posso atribuir isso só ao local de trabalho. Eu preciso fazer a minha parte. Porque uma coisa ninguém me ensinou educação financeira. Tá, então agora eu vou ficar sem aprender. Não, eu preciso buscar o conhecimento. Então eu preciso sair desse lugar de vítima e ir para o lugar de aprendiz. Se não nos ensinaram, ok, agora é minha responsabilidade. Isso muda o jogo. Com certeza. Isso muda o jogo para líderes e liderados. Vou fazer aqui uma analogia que vai facilitar o entendimento sobre o que é educação num tema. Você escova o dente? Quantas vezes por dia? 3 após as refeições, enfim. O rapaz aqui atrás levantou. Oi, que pergunta é essa? Essa pergunta, quando eu faço nas palestras, é curioso porque é uma pergunta desnecessária hoje. Porque todo mundo já se comprometeu com a sua saúde bucal. Mas há 300 anos não era assim. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então, se eu perguntasse há 300 anos, você escova o dente? Não. Isso não era não era saúde bucal na época. Tá? Era frescura. E se eu tivesse dor de dente, arranca. Porque o dentista era frescura. Agora, roda a fita. Por que hoje essa pergunta ela é desnecessária? Porque eu tive educação no tema. Então, hoje você já se comprometeu e você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Ou seja, você escova o dente estando triste, feliz,
Quando uma reunião dá certo, quando você tá cansada, você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Hoje a saúde mental passa o mesmo perrengue que a saúde bucal passou há 300 anos. O que eu preciso, então, fazer? Educação no tema. Eu preciso fazer com que as pessoas se comprometam com a sua saúde mental todos os dias. Igual com a saúde bucal. Gente, então, isso é muito perfeito. eu não posso deixar pra cuidar da minha saúde mental quando eu for à terapia. Ah, não, eu vou falar disso. Pai, Isabela, sou chata, vou falar disso na minha terapia. Às quintas-feiras eu Então falo você sobre deixa isso. pra escovar o dente só uma vez por semana? Ou você escova o dente só nas férias? Gente, esse exemplo é tão perfeito, porque, de novo, trazendo a questão, quem tem filho já sai educando as crianças a respeito da saúde bucal. Então, a partir dessa evolução, nossa, a gente vai chegar no momento que a gente vai também educar as crianças e quem vem depois sobre saúde mental. Mas eu só consigo educar minha filha porque eu já aprendi. Exato, porque você já passou por esse processo. Eu só consigo educar sobre saúde bucal com a minha filha porque eu já aprendi. E hoje eu só consigo preservar o tempo de sono da minha filha. Tá? Que é o primeiro item para a saúde mental, porque eu já aprendi que isso é negociável. Então eu não vejo isso como uma frescura. Eu não me rendo às provocações de fim de semana, sabe? De vovós e amigos de tia. Ai, sai da rotina. Sai da rotina, só um pouquinho. É só um sábado. Então tá, então fica sem escovar o dente hoje. Ah, é só hoje. Você entende como eu tô falando de responsabilidade? Sim. Então a questão é, com o que você sabe hoje, a responsabilidade do seu bem-estar é de quem? Fala pra mim. É minha. Evidente que as empresas têm um papel fundamental nessa história. Tá? A partir do momento em que eu ofereço vagas de trabalho, eu também... É aquela belíssima frase do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Abro vagas, chamo pessoas. Estamos formando ali um grupo. Eu também tenho responsabilidade sobre aquilo. Sobre aquelas pessoas. Mas nem todas. Então, aí qual é a minha responsabilidade? Eu tenho segurança psicológica. Eu tenho flexibilidade com essas equipes. Essas pessoas têm direito à desconexão. Qual é o clima organizacional? Isso não depende do indivíduo, isso depende da empresa. E o indivíduo tá fazendo terapia? Tá buscando educação financeira? Tá atualizando a própria identidade? Senão eu vou estar, eu como indivíduo, atribuindo à empresa uma responsabilidade que é minha. O curioso, Adélia, é que eu comecei a falar sobre isso em 2023, quando eu criei os EPIs da saúde mental. Eu descruzei os braços e cruzei dados. Quando eu falo descruzei os braços é porque eu cansei de ver dados sobre custo de afastamento, número de afastamento, rankings de afastamento. Eu falei, mas se hoje, 2023, tá? Se os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho, uai, cadê os EPIs da saúde mental? Eu quero ver, assim, aquelas empresas que tem na fachada, estamos há tantos dias sem acidentes. E aí, quando eu chego nessas empresas, né, para fazer algum tipo de letramento ou palestra, eu falo, que tipo de acidente vocês estão se referindo? É perna quebrada? O que é um acidente para vocês, né? Porque um afastamento, hoje, relacionado à saúde mental, dependendo das condições, é um acidente de trabalho. Isa, deixa eu trazer uma outra questão aqui que eu acho maravilhosa, assim, dos tempos em que a gente tá vivendo, né? De novo, a gente falou da evolução das normas regulatórias, né? E assim, você acha que isso que a gente tá vivendo agora é justamente uma provocação da nossa geração? Que a gente tem se olhado mais, se empoderado mais, questionado mais. E certas coisas a gente acha que não dá mais pra tolerar, né? Então aí a gente... Nossa própria evolução, não sei se isso também é atribuído a algumas questões da geração Z, a gente começa a olhar para as empresas e falar assim, oi, isso aqui não é mais aceitável. Bom, tem vários pontos de vista sobre isso, tá? Tem muita gente vendo o encontro de gerações como conflito de gerações. Olha a comunicação aí de novo. Se vai ser um encontro ou um conflito, depende de como eu estou vendo esta situação. Se eu... eu vou colocar geração mais velha e geração mais nova, tá? Claro. Se eu, geração mais velha, estou vendo aquela situação como um conflito, eu tô precisando rever a minha saúde mental. Porque eu não tô tendo paciência para reconhecer
que a geração mais nova está precisando de uma orientação. E, de repente, diferente daquela que eu tive ou daquela que eu tô achando que é suficiente. Tá? Então, primeiro, se é conflito ou encontro de geração, depende do seu ponto de vista. Uhum. Quantas vezes já aconteceu na história? Essa é a primeira vez que a gente está tendo encontro de geração? Nossa. Sempre aconteceu. O fato é que esta possibilidade de comunicação faz com que aquilo que antes ficava guardado, escondido, seja exposto. Sim. Isso é um problema? Eu acho que é uma oportunidade, igual Pronto. você trouxe. Isso é uma oportunidade. É uma disseminação de Se informação. eu vejo isso como um problema, opa. Então, eu vejo muito assim, alguns líderes me perguntando, mas Isabela, se eu fizer o mapeamento de riscos psicossociais da NR1, vão descobrir tal coisa. Eu falei, não. Não são as pessoas que vão descobrir. Você, líder, vai descobrir o que você não sabe que está provocando déficits, inclusive, na sua folha de pagamento. Isso é uma oportunidade. Uhum. Percebe? Então, antes de eu temer o que vão reconhecer fora, eu preciso ver a oportunidade do que eu estou reconhecendo dentro. Se vão usar a ferramenta para se comunicar, é tecnologia, é progresso. A tecnologia não vai reduzir. Uhum. Né? A seta do A gente não vai ter um progresso retrocesso, é para né? frente. Claro. Então, a questão é, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você vai usar este equipamento para trazer questões que aumentam a sua reputação, se adeque à NR1 agora. Uhum. Se é uma demanda da geração mais nova, não é só isso. Tem a ver com a capacidade que eu tenho de pedir ajuda fora se eu não encontro dentro. E eu sou de uma geração que nós não tínhamos essa possibilidade de pedir ajuda fora. Era só ajuda dentro. Sim. Você era obrigada a render mais e mais e mais e mais e mais. E hoje, à medida que eu consigo entrar em grupos de discussão, em grupos de apoio pedindo ajuda, eu encontro outras pessoas que também estão pedindo ajuda. Isso é um problema? Não. Eu tô reconhecendo que existe um grupo precisando de ajuda. Agora, elas estão precisando de ajuda por quê? Ah, porque está faltando. Então, desta parte aqui, uma atualização. Perfeito. E para as empresas, quais seriam os benefícios? Assim, a gente já passou por alguns deles, mas assim, bem direto, os benefícios para as empresas, para os negócios com essa atualização da NR1. Redução de turnover, redução de adoecimento, redução de afastamento, redução de sinistralidade de plano de saúde. Só vejo coisa boa. Eu só vejo coisa boa. Agora, se eu reconheço uma pessoa que está na minha empresa há 30 anos e reconheço que ela é o fator de problema, nocivo, o fator agressor, né? Uhum. é uma decisão minha educar esse sujeito que já fumou dentro do avião. Uhum. Mas agora ele precisa saber que ele não pode mais. Entende? Então, nós estamos falando de educação. Cinto de segurança. Tem gente que não aceita o cinto de segurança. Ah, tá. Você pode não usar, você pode temer o uso por uma questão de multa ou de segurança. Percebe que eu preciso definir qual é o meu ponto de vista. Uhum. Tá? Então, NR1, vantagens. Redução de turnover, redução de adoecimento, redução de afastamento, redução de sinistralidade. E aí, se você não quiser considerar nenhum desses elementos, pensa na reputação. O quanto você demora para construir a reputação de uma empresa. E quanto tempo você corre o risco de perder a reputação. Sim. Dependendo do que acontecer. Aí você não quer... Ah, Isabela, deixa quieto. Deixa vir a multa é baixa. Realmente, a multa não é o problema. É simbólica quase. A multa não é o problema. Aí, doutora Adélia, você não mapeou, não apresentou no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, não atualizou o PGR. Aí, 2 meses depois que a fiscalização foi lá, você tem uma pessoa que adoeceu e buscou ajuda no INSS. Tá? Uhum. Estamos falando para empresas que têm funcionários no modelo CLT. Aí a pessoa que adoeceu vai no INSS. Esta pessoa que chega no INSS muda na sua folha de pagamento uma sigla chamada RAT, que é Risco de Acidente de Trabalho. Essa RAT, ela varia. Essa RAT influencia a FAP, que é o fator adoecedor previdenciário. Aí você vai ter que pagar um valor mensal para o INSS. Mas só por aquele funcionário que se afastou? Não, por toda a folha de pagamento. Uhum.
Eu sou um ambiente de risco. Então, resumindo, se você não quiser pensar pelos benefícios com a prevenção de tudo isso que eu falei, depois você pode ter um custo muito alto, não só da reputação, se as pessoas adoecerem, elas vão procurar ajuda, ou financeiro mesmo. Sim, até para atrair novos talentos, reter esses talentos, porque começa a ficar um ambiente completamente inviável se Adélia, você quantas pesquisas nós já vimos que, ao mesmo tempo em que a gente tem um número enorme de desempregados, a gente também tem apagão de mão de obra e um monte de área. Sim, com né? certeza. E nós já vimos pesquisas, inclusive, dizendo que um talento, ou seja, um profissional capacitado, ele vai embora, não é por salário, é por ambiente. Exatamente. Pela gestão e por tudo. Pronto. Tá Então, respondido. quer continuar achando que tudo que nós estamos falando é frescura? É uma decisão. E seja responsável por ela. Exato. Mas depois, a recuperação de tudo isso é muito mais cara. Isa, aqui a gente já falou bastante desde o começo sobre o grande benefício dessas mudanças todas, que está embasada em informação, certo? E educação. Agora eu queria ir para um outro lado. A desinformação e as notícias equivocadas que têm circulado e deixando os RHs ainda mais confusos. Pronto. Vamos falar sobre isso? Vamos. Você sabe que às vésperas do adiamento da multa, não o adiamento da NR1, o adiamento da multa. Para 2026. Adélia, eu recebi um documento, não posso nem falar o nome da empresa, porque é uma instituição de ensino. Ah, pega mal, né? E é curioso, porque como eu tenho circulado em empresas de diversos tamanhos, de diversas importâncias para a sociedade, eu fico chocada com a resistência das pessoas. E aí eu converso com o líder, eu explico os dados, o sujeito consegue me dizer assim: manda embora, contrata outro. Nossa. Ok, é uma decisão. Eu preciso então entender que, diante de tudo que nós já sabemos, eu ainda terei pessoas resistentes. Essas reações. Quando essas pessoas vão tomar uma decisão diferente, provavelmente é quando elas próprias ou alguém muito perto sofrem algum problema relacionado à saúde mental. Hoje, as principais empresas que eu trabalho a longo prazo é porque estão vivendo ou viveram situações de adoecimento mental, suicídio e assim por diante. Aí a pessoa, nossa, realmente, né, isso acontece. Agora me afetou, né? Eu não desejo que isso aconteça com ninguém. Eu só quero dizer que, mesmo com todas as informações que nós temos, algumas pessoas ainda resistem à mudança. Mesmo sabendo que sem mudança a gente não avança, a gente não progride. E não é só financeiramente, é como negócio mesmo, tá? Aliás, não só pessoalmente, é como negócio mesmo. Sim. Então, vamos lá. Uma coisa é eu querer ficar resistente às mudanças. A outra, eu não ter humildade para reconhecer que, opa, deixa eu ouvir o que está acontecendo aqui. Já foi explicado que o nosso cérebro, ele sempre vai por caminhos que eu já conheço. E o nosso cérebro foi criado para poupar energia. Então, se algo me exige mais energia para raciocinar, você acha que eu vou? Você acha que eu vou querer entender um assunto? Não, eu vou ficar aqui no meu mundinho. Então, o que este episódio pode trazer como um convite para quem está assistindo é o seguinte: cuidado com as bolhas que você está. Porque se você estiver numa bolha de negacionismo à situação, de fato, você não vai avançar. Você vai continuar na sua bolha, vai continuar falando sobre os mesmos problemas, as mesmas situações. E vai ignorar todas as possibilidades de evolução que essa atualização traz. Perfeito. Quando eu estava falando dessa instituição de ensino, às vésperas, então, da decisão do adiamento da multa apenas, eu recebi da pessoa da empresa um documento falso. Nossa. Falando sobre o cancelamento da norma. A hora que eu recebi, só batendo o olho, tá? Só batendo o olho, eu falei, esse documento é falso. Segundo, deixa eu checar. Aí eu começo a procurar nos meus canais de segurança. Porque isso foi à noite. E o meu contato lá no Ministério, da assessoria de imprensa, eu só poderia fazer durante o dia. Agora, imagina se eu tô na energia bélica, do atrito, de nossa, então cancelaram. E começo a disseminar esse absurdo. Eu, com o alcance que eu tenho, olha o desserviço que eu teria feito.
Você entende o que eu quero dizer? Claro. Tá nas nossas mãos. Então, você como gestor, como líder, ao receber alguma coisa, antes de sair compartilhando nos seus grupos, também espera um pouquinho. Você não precisa ser jornalista para fazer isso. Você não precisa ser um especialista em comunicação para checar uma informação. Mas tenha responsabilidade dentro da oportunidade que você tem, da cadeira que você está sentando. Porque esse documento que eu recebi fake veio de uma pessoa muito C-level. E na hora eu falei, opa, O que aconteceu? Dito e feito. Depois de 2 dias é que houve o encontro do ministro com o comitê. E aí a decisão pelo adiamento da multa. Então, de novo, eu posso aí eu como gestor falo assim, viu? Não vai dar em nada. Não, meu amor. A ANR começa a valer em 2025. As multas é que só serão aplicadas em 2026. Se você quiser falar de multa. Senão a gente vai falar de reputação, de construção de ambiente saudável. De evolução de processos, de comportamentos e tudo. Então, antes desse dedinho nervoso... dedinho! Lembrando que esse dedinho é controlado por esta mente. Saúde mental. Olha, saúde mental. Eu acho que a gente teve algumas palavras muito chaves aqui nessa nossa conversa, né? Primeiro, a autorresponsabilização, né? O autoconhecimento. Autoresponsabilidade. Exatamente, da pessoa. Autorresponsabilidade, o autoconhecimento da pessoa entender, conhecer os seus limites, identificar locais tóxicos, perceber que aquilo ali também não cabe mais para ela, mas ao mesmo tempo, enquanto RH, como que a gente pode ser uma empresa que realmente está comprometida com o bem, com a sociedade, né? Sim, eu inclusive gosto de pegar a turma do RH, assim, trazer assim para perto e dizer assim, gente, olha só, vocês têm uma grande oportunidade de levantar a mão. Saia daquele lugar de o RH não faz nada. Não, o RH faz tudo o que quiser, desde que você tenha persistência, dados. A hora que você apresenta dados, né, pro seu gestor, se você tiver... Então, de novo, mas aí você tem que ter os dados de afastamento, de sinistralidade. A gente já sabe que o custo da sinistralidade é o segundo maior da folha de pagamento. Né? Primeiro salário, depois é custo de plano de saúde. Exatamente. Como é que a gente vai reduzir isso? Trabalhando a prevenção. Mas o Brasil falar de prevenção é uma bobagem. Aí você está resistindo também. Porque em nenhum momento aqui nós gastamos tempo para falar de... Porque o preconceito, eu posso ficar 1 hora falando as razões do preconceito, mas não é isso que vai mudar o jogo. O que vai mudar o jogo agora são esses 3 autos que você falou. Eu preciso de autorresponsabilidade para buscar o meu autoconhecimento e aí sim garantir o meu autocuidado. Isso sou eu. Eu, indivíduo. Com esses 3 garantidos, eu consigo ter pensamento crítico para tomar decisões. Esse ambiente eu continuo, não continuo? Eu preciso me posicionar de alguma outra maneira? Então, o RH tem todos os dados e informações de dentro da empresa e de fora para convencer quem for preciso. É na primeira conversa? Não. Educação é repetição. Repetição. Mas eu não consigo horário com meu chefe, Isabela. Essa semana você não conseguiu. Vamos tentar a semana que vem. Precisa de um reforço, se a Isabela vai ser a facilitadora ou um outro profissional. Mas não desista, não tem outro caminho. Exato, o caminho da evolução, às vezes ele é um pouquinho mais doloroso, mas ele tem que ser feito. As dores do crescimento. Exato. E para fechar a questão da geração, veja que eu citei esse exemplo de fake news de uma pessoa da geração mais velha. Então, é muito fácil eu dizer, a geração X... Eu não posso nem falar geração X, porque aí vai que é X em alguma geração, né? Mas aquela geração com uma letra... Alfa, beta, gama. Uma letra é a que está fazendo isso. Não. A resistência é de todas as gerações. Mas esta geração mais nova tem uma tendência a se posicionar mais. Sim. Se posicionar, colocar limites. Isso tem sido visto como um baita de um problema. De novo, um conflito de geração. Será que a gente pode chegar num caminho do meio? Eu tenho certeza que sim. Eu acho. Só que para isso eu preciso do quê? De comunicação, de diálogo. Eu preciso de saúde social, que é saúde mental mais empatia. Só que como é que tá a minha energia para saúde social? Baixa ou alta? Pois é. Baixíssima. Então, de novo, voltamos para a origem. Eu preciso cuidar da minha saúde mental para ter disponibilidade e disposição para ouvir o que as outras pessoas estão
falando, interpretando daquele ambiente, que no fundo é resultado para todos. Com certeza. E aqui um recadinho para os RHs. No nosso manifesto aqui de Pluxee, a gente tenta viver muito essa nossa realidade. Porque pra gente, a Pluxee posiciona o local de trabalho como a place to belong, né? Um lugar de pertencimento. Exato. Não é um lugar de estar. E como é que eu posso pertencer a um lugar nocivo, que me faz mal? Então, deixa esse recado para os RHs e para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. A partir daquele momento em que você identifica que aquele lugar não é um lugar onde você consegue pertencer, acho que é um momento da gente fazer alguma mudança. Ou procurar o RH, ou, enfim, olhar para si mesmo e falar, para mim aqui já deu. E com gratidão, Adélia. Exato. Eu posso fazer tudo isso num lugar de aprendizado e agradecimento. Sim. Mas, de novo, eu preciso de muita maturidade para reconhecer. Este relacionamento acabou. Exato. O autoconhecimento. Eu não tive essa maturidade com o que eu vivi. E eu precisei viver tudo o que eu vivi para hoje poder falar o que eu falo. Então não é que eu estou falando de um lugar de quem não viveu, não. Teórico, né? O medo de fazer um planejamento financeiro, o medo de assumir a rédea da minha carreira. Bom, ok, estou na principal emissora de comunicação, especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Então eu já tinha percebido sinais de que aquele estilo de vida era insustentável. Mas e a sensação do tipo, nossa, mas agora que eu cheguei aqui eu não posso morrer na praia? Não morri na praia, né? Eu quase morri mesmo ali no trabalho. Você entende? Então, é muita maturidade nossa. Atenção, agora vai doer. Agora vai doer. É nossa responsabilidade promover lutos voluntários. Porque a gente, com medo do luto involuntário, luto é perda de vínculo, tá, gente? Não é só perda de uma Fechar pessoa. ciclos, né? Então, assim, ao não querer viver um luto involuntário, ou seja, eu não quero ser demitida. Óbvio que eu não quero adoecer no trabalho. Eu não quero, né, que aquilo tudo que eu trabalhei, que aquilo vá por água abaixo. Mas se eu estou reconhecendo que aquele ambiente não é saudável, eu preciso viver um luto voluntário, com consciência. Vou ficar triste? Vou ficar triste. Mas eu estou evitando uma doença, uma depressão. Sim. Na tentativa, às vezes, de evitar uma dor, você provoca uma dor até maior. Não é bonito isso? Lindo. Só que eu preciso de saúde mental para isso. Na época eu não tinha. Então, por isso que hoje eu sempre incentivo as pessoas a tomarem decisões com saúde. Perfeito. Outro dia uma moça me escreveu assim, Isabela, eu pedi demissão, eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber. Aí eu fiquei comovida com a informação. Então, eu não incentivo as pessoas a pedirem demissão. Eu incentivo as pessoas a tomarem decisão. Sim. Se a demissão vai ser uma consequência disso, para que ela busque algo que seja melhor para ela, que assim seja. Mas esperar que a solução venha de fora pode adoecer, pode se frustrar. É verdade. Nossa, que bonito isso. A gente não provocar demissões, mas provocar esse olhar para que as pessoas tomem boas decisões. Exato. Se escolham primeiro. Exato, é isso. Essa é a ideia. E isso então passa por autoconhecimento, atualização de identidade. Perfeito. Quer deixar alguma mensagem final antes da gente terminar esse papo maravilhoso aqui que, nossa, bom, elucidou muita coisa. O meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, está indo para a 4ª edição. É facinho de encontrar. Tá na Amazon e outros. Tá na Amazon, super. Perfeito. No meu site também, isabelacamargo.com.br. Aí tem todas as informações sobre palestras, treinamentos e como que a gente pode continuar essa conversa depois. E no Insta você tá? Isabela Camargo Real. Perfeito. E tem uma mensagem dela que eu acho que ela resume bem o que a gente tá falando. Você só vai dar conta da sua agenda quando você se incluir nela. Você só vai dar conta da sua agenda quando você se incluir nela. Quando a gente é mais jovem, depois eu descanso, depois eu faço, né? E pode ser que depois não chegue. Mas conforme o tempo passa, o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Você tem mais repertório para tomar melhores decisões. Então, se inclua na própria agenda. Aí você vai dar conta dela. Vai ter mais satisfação na sua vida. E aí sim, felicidade. Isabela, muito obrigada por esse papo de hoje. Eu acho que quem não estava com total conhecimento sobre NR1 e outras questões de saúde mental, hoje pôde se informar e saber também dessa questão do autocuidado, da autorresponsabilidade, enfim, como a gente consegue ter um ambiente de trabalho melhor. Se você gostou desse podcast, tem alguma dúvida, alguma sugestão, esse é um espaço de conversa, então a gente quer te ouvir. Mande as suas mensagens para nossa DM do nosso perfil no Instagram, que é o @PluxeeBR. Mais uma vez, eu queria agradecer quem esteve envolvido nesse projeto, que é o time de comunicação da Pluxee, em parceria com a nossa produtora Maremoto. Ative as suas notificações e até o próximo. Muito obrigada!